questão dos xamãs, que eram pessoas que detinham conhecimento de processos de cura, de fórmulas de cura. Nessa época também a gente tem aquela questão da mulher cuidando da criança, que iria ser o novo caçador, ou a nova mulher, a nova cozinheira da tribo, e cuidando dos caçadores, que saíam para prover o alimento, e por um momento ou por outro se feriam, se cortavam, e precisavam ser realmente remendados. Na antiguidade temos o Código de Hammurabi como o mais antigo registro, já prevendo cuidado. O Código de Hammurabi é aquele que tem a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Hammurabi, a gente está falando de quase 4.000 anos antes de Cristo, ele já dizia, olha, o teu leproso não pode ficar no convívio social, você tem que tirar ele dentro de casa. A tua criança não pode andar pela rua à toa, você tem que guardar ela. O teu esgoto não pode sair a céu aberto. Então a gente está falando de milênios. Também na antiguidade temos os deuses Asclépio e Higeia, tá, lá na Grécia Antiga, que a gente sabe que na Grécia tinha Deus para tudo. Né? Do Deus da unha encravada a Zeus que era o todo-poderoso. E Asclépio e Higeia, Asclépio o Deus da cura e Higeia da higiene, pai e filha. Todo canto na Grécia Antiga tinha um templo Asclepíades, que funcionava como PSF. O cara caía doente, era colocado aos pés de Asclépio. O escravo grego é quem ministrava o cuidado, porque o grego achava indigno tocar no próprio grego que estava doente. Olha a loucura de antigamente. Cada loucura. No cristianismo, temos os monges militares, lá no século XI, naquele período das cruzadas, né, que foi uma tentativa de levar o cristianismo para o Oriente. E o que acontece? Eles levam junto também aquela questão do cuidar por obrigação. Ou você cuida do seu próximo, ou você vai para o inferno. Né? Ou você tem que cuidar do seu próximo porque ele é seu irmão. O Oriente tinha seu sistema de cuidar? Sim, antiquíssimo. Mas essa questão de você cuidar por caridade, cuidar por obrigação com o próximo, eles não tinham. Tá? Estou cuidando porque tem realmente que cuidar. Então isso é embutido com a ida dos monges militares para lá. Temos a passagem do rei Henrique VIII, que rompe com a Igreja Católica na Inglaterra, expulsa todos os católicos, do coroinha às freiras. E eram as freiras que justamente ministravam cuidar nessa época. E o que acontece? Ficam sem mulher para cuidar. Ele começa a recrutar ladras, pedintes, prostitutas. Então é dessa época que nasce aquela história do fetiche que todo homem quer ver sua esposa ou sua namorada vestida de enfermeira. Todo velho safado que está ali com o respirador, consegue nem puxar ela para dentro, mas tem força para passar a mão na enfermeira, né? Vocês vão estagiar, vocês vão ver muita coisa por aí. Então, essa associação a profissional de enfermagem, a profissional do sexo, vem justamente dessa época. Tanto é que a história da enfermagem traz essa época como o período negro da enfermagem. Por quê? Marido nenhum queria que sua mulher fosse enfermeira e pai nenhum queria que sua filha fosse enfermeira, porque era a profissão de quenga. Graças a Deus isso foi dissipado. Mas ainda tem velhinho safado. Século XIX, a gente começa a falar sobre profissionais de enfermagem. A gente tem o cuidado de separar, tá? Do século XIX para trás, são cuidadores. Do século XIX em diante, a gente começa a falar em um profissional. E o divisor de águas é a Florence Nightingale. Essa senhora, ela rompe com a família dela, tá? É uma senhora rica. Ela nasce na Itália, em Florença, por isso que ela recebe esse nome. Vai morar na Inglaterra muito jovem. E vai para a Guerra da Crimeia, de 1853 a 56. Lá, a Florence, ela cria as grandes teorias dela. Não, ela não revoluciona, ela cria mesmo. Né? Porque para você revolucionar, você tinha que ter uma coisa pronta. Então ela pega do nada e começa a perceber que ela precisava setorizar, ela precisava ambientar, ventilar e separar os doentes por uma distância mínima para evitar a infecção cruzada. Para vocês terem uma ideia, as pessoas morriam de leptospirose. Às vezes o cara estava ferido na perna, o rato à noite ia lá, lambia a ferida dele e ainda mijava. Ele não morria nem da necrose, morria realmente da leptospirose adquirida durante a noite. E aí Florence começa a fazer a ronda noturna com uma lâmpada. Não era essa lâmpada, que a gente tem hoje em dia como símbolo da enfermagem, era uma lâmpada turca, um fifó mais ou menos desse tamanho, quase 1 metro de altura, com 25 quilos de piche. Imaginem vocês, uma mulher de mais ou menos 1,60 m, que era a estatura mediana daquela época, carregando uma lamparina de 25 quilos. Isso já com febre tifoide, que ela perde parte dos movimentos. Então por isso que ela é tão agraciada, pela coragem, pela questão dela teorizar, né, e pela entrega dela. Isso. Em 1863, um suíço chamado Jean Dunan Henry, ele cria a Cruz Vermelha. Essa instituição, hoje difundida no mundo inteiro, tem 72% do seu corpo formado por voluntários. Qualquer profissional de enfermagem pode se filiar à Cruz Vermelha. Se quiser trabalhar na Cruz Vermelha Internacional, basta falar o inglês ou o francês fluentemente. Aqui embaixo nós temos as fotografias que linkam com o quadro, né, com cada passagem do quadro. No quadro temos elementos da profissão de enfermagem. Ali naquele canto, o último quadro lá, temos enfermeiras entrincheiradas na Primeira Guerra Mundial. Por quê?
Porque as duas grandes guerras acabam dando o salto evolutivo para todas as profissões, inclusive para a de enfermagem. Alguns aparelhos que estão aqui, que vocês estão vendo nesse painel, foram utilizados durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, como o estetoscópio, utilizado para escutar a ogiva nuclear, como as cânulas que vocês podem ver ali nas máscaras de gás, né? Cânulas que a gente usa em respirador, traqueoscopia, traqueoscomia. Beleza? Vamos agora para o próximo painel então com a Ludmila.